Bom dia, igreja mais que vencedora, igreja preciosa aos olhos do Pai, a igreja que entra em comunhão no primeiro dia da semana para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. A igreja que vem demonstrar como um ato de gratidão a sua dependência ao Criador. Então a Ele honra, glória, poder e majestade. Que a tua vida seja sempre um aroma suave diante daquele que te gerou pelo poder da sua palavra. Amém? Aquele que te trouxe à existência, sabe, as águas tranquilas e de descanso. Então louve ao Senhor com a tua vida nesta manhã em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é perseguição, provisão e proteção. Eu peço a atenção de vocês, porque a nossa igreja, ela trabalha para o crescimento das nossas vidas, um crescimento no espírito, um conhecimento. Nós necessitamos de conhecimento para a glória do Deus Pai. Amém? Amém? Então, Mateus 14, de 1 a 21. Olha, irmãos, não pense assim, é muito versículo. Nós precisamos conhecer a Bíblia e o que ela diz. Na verdade, o que ela diz. Amém? Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João o havia advertido, dizendo: não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Por conta disso, ele lhe prometeu sobre juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada em um prato e entregue à jovem que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, e em particular para um lugar deserto. As multidões entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que nós temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães,
deu-os aos discípulos, e estes serviram a multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Abre os olhos dos nossos corações, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, a revelação da tua palavra, Pai, o aprendizado do teu Espírito, para que o teu Filho Jesus seja formado em nossa vida, de glória em glória, até ser dia perfeito. E a igreja diga amém, amém e amém, graças a Deus. Nesse capítulo 14, Jesus retira-se para longe das multidões, e passa um tempo sozinho com os seus discípulos, preparando-os para a vinda da crise em Jerusalém. Então, é necessário que nós, os seus servos, seus discípulos, tem momento na nossa vida que nós temos que ficar a sós com o nosso Deus. Lembre-se que nessa fase, mesmo os discípulos pensavam em termos de um reino terreno. Veja, até que naquele tempo se pensava em um reino terreno. E os ensinamentos de Cristo a respeito da cruz os deixam perplexos, porque o que eles queriam ouvir é que veriam um Salvador montado no seu cavalo, manga larga, certo? E, no entanto, Jesus entrou em Jerusalém em um burrinho. Então, ele vinha anunciando a paz, anunciando o seu reino. E o que os discípulos esperavam era uma grande guerra, onde haveria o líder, Jesus, para combater todo o mal. Mas Jesus ensinava acerca da cruz. E eles se escandalizavam, ficavam perplexos. Era necessário que ele os preparasse para essa experiência de teste de fé. Os 3 eventos desse capítulo ilustram as características dessa época em que o rei é rejeitado. Então vamos lá. Perseguição. A perseguição. Começa a perseguição na igreja. Os servos de Cristo sofrerão e morrerão por ele. Então, é do Mateus 14, de 1 a 12, está escrito assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus. E disse aos seus servos: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João havia advertido, dizendo: não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, lhe prometeu sobre juramento conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou angustiado. Contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada em um prato, entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido. João
estava na prisão havia muitos meses. E, sem dúvida, ele foi martirizado poucas semanas antes do evento registrado aqui nesses capítulos de 3 a 12 que nós acabamos de ler. Mateus, ele apresenta a morte de João nesse ponto de seu evangelho, porque ele ilustra a atitude dos homens em relação ao rei. Ouçam, tenham atenção, por favor. Pois eles rejeitam o próprio rei ao matar o seu mensageiro. Em Mateus 10:40, Jesus disse: quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Então, veja que nem todos te recebem. Se você entrar em certo lugar e eles souberem que você é um mensageiro de Cristo, eles vão desdenhar, eles vão desprezar. Então, quando fazem isso com um mensageiro de Cristo, eles estão fazendo o quê? Desdenhando do próprio Jesus. Então, quem vos recebe, a mim me recebe. E o inverso também é verdade. Então, rejeitar o mensageiro é o mesmo que rejeitar Cristo. Em outras, estou falando de mensageiro, de verdade, tá, irmão? Não estou falando dos mequetrefes que estão aí no altar atrás de espécie. Estou falando disso não. Estou falando daqueles que realmente pregam a palavra, que pregam o reino de Deus. Estou falando desses. Em outras palavras, a morte de João é uma predição da própria morte de Jesus, em um tópico que ele discute com os discípulos nesse período que ele sai em retiro com os seus discípulos. Então, o nome Herodes, vocês viram que eu frisei aqui, Herodes o tetrarca. Então, o nome Herodes era comum e é fácil confundir os diferentes Herodes do Novo Testamento. Herodes, o Grande, foi o que matou as crianças. Herodes Antipas é o filho mais jovem de Herodes o Grande. E ele não era realmente rei. Herodes Antipas, ele não era rei. Ele era apenas mais um tetrarca, o governador de 1/4 do reino. Então, ele é o Herodes que matou João Batista. Não foi Herodes o Grande, foi o Herodes tetrarca, o governador. E diante do qual Jesus também ficou calado. Lembram que a Bíblia diz que Jesus foi levado diante de Herodes e ficou calado? Era esse Herodes, e não o Grande que saiu matando todas as crianças com a esperança de matar o Salvador. Então, Herodes Agripa é o que matou Tiago e prendeu Pedro. Ele era neto de Herodes o Grande. E, por fim, Herodes Agripa II é aquele que interrogou Paulo e ele era bisneto de Herodes o Grande. Confundiu a cabeça? Mas a gente se acostuma. É bom você entender Bíblia, para depois, né? Puxa, como é que você fala uma coisa dessa que não tem nada a ver? Então, havia vários Herodes. Então, todos os Herodes tinham sangue edomita e odiavam os judeus. Eles eram governantes falsos, os governantes eram governantes falsos que a Bíblia tipifica como o Deus deste século e o espírito do anticristo.
Todo mundo está cheio de Herodes. Estamos cheios de Herodes por aí. Né? O espírito do anticristo, o Deus desse século. Então, todos eles, como Satanás, eram mentirosos e homicidas. Agora, completava-se o ministério de João. Quando foi que o ministério de João se completou? Com a morte dele. Ele anunciou o quê? A vinda do rei e pregou fielmente a verdade de Deus. Cristo deve crescer e ele diminuir. Como foi que João diminuiu? Morrendo. Então, o que ele pregou, a verdade de Deus, anunciou a vinda do rei, ele agora precisa diminuir para que Cristo cresça. E essa foi a forma que João Batista diminuiu. Hoje, a igreja de hoje, se sofrer uma perseguição, não é? Se a igreja de hoje sofrer uma difamação, vontade de largar tudo. João foi decapitado. Então, irmãos, Cristo começou a crescer a partir de que João diminuiu. Qualquer cristão que seja fiel à palavra de Deus, como João foi, sofre perseguição. Qualquer cristão. Então, o mundo não é amigo dos cristãos. Não é. O mundo rejeitou o rei e também rejeitará os seus mensageiros. Agora, tu me diga, para que os servos do Senhor querem holofote? Para que os servos do Senhor querem os seus nomes lá no outdoor? Para que os servos do Senhor precisam de estrelas, ser chamados no púlpito como celebridade? Para que os servos do Senhor vão para o púlpito, são convidados pelas igrejas, mas que tem que pagar 50 mil reais para aquela pessoa pregar? Para quê? Em um mundo que crucificaram o nosso Senhor, pensaram que tinham ofuscado a estrela da manhã, mas eles não conseguiram, pois a estrela brilha cada vez mais e mais. Então, amados, eles vão nos rejeitar. Quando te rejeitarem, você pense o seguinte: a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. É isso. Você não precisa aparecer. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando desdenharem, fizerem pouco de você, eu sei que o ego, o eu, grita, mas se você conseguir falar, deixe que fale, deixe que fale. Jesus não falou para aquele pessoal que, olha, estão pregando no teu nome, estão lá expulsando demônio. Jesus falou, deixa que falem. Estão falando, deixe que falem. Estão falando no nome de Jesus? Então deixe que fale. Se é por inveja ou não, não sei. Deixa isso com Deus. Porque naquele grande dia vai ser, Senhor, falei no teu nome. Aí ele falou, não me diga, nem te conheço. Nem te conheço. É necessário que você diminua e que Cristo cresça. A segunda característica é a provisão. A provisão, os servos de Cristo ministram o pão da vida ao homem. Eu quero pedir sua atenção aqui, hein? Os servos de Cristo ministram o pão da vida ao homem. Mateus 14, do 13 ao 21, fala assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto.
As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. E em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos. E Jesus deu o pão aos discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Muito bem. Jesus retira-se. Houve várias razões para a sua retirada. A primeira foi o relato da morte de João. O segundo foi o crescente antagonismo de Herodes. O terceiro foi os discípulos precisarem de um descanso após a viagem de pregação. E o quarto, ele precisava ficar sós com os discípulos para ensiná-los. Vejam que Jesus ensinava a palavra. Jesus não fazia barulho. Jesus não saía dançando, fazendo os repleplé da vida que hoje nós vemos. Jesus ensinava a sua palavra. Então é importante que de tempos em tempos fiquemos sozinhos com Deus, a fim de ouvir a voz do Senhor e renovar-nos fisicamente e mentalmente. João 6 deixa claro que o milagre da alimentação de 5.000 pessoas era um sermão em ação. Ouçam bem. Quando Jesus deu o pão que ele repartiu para alimentar os seus discípulos, ele estava dizendo assim: isso aí é um sermão que eu estou dando a vocês, que tem que se cumprir sempre, em ação. É um sermão em ação. Sentaram-se uma multidão. Então eles sentaram. Então foram ser distribuídos o quê? Os pães e os peixes. Aquilo ali era um sermão em ação. Eu vou lhe dizer. Cristo, por meio da sua palavra, ele é o pão da vida, que nos alimenta. É ele. Sabe quando ele repartiu? Repartiu para todos nós. Então é um privilégio e responsabilidade dos seus servos darem esse pão às multidões famintas. Eu estou falando de salvação. Porque se você que diz que é crente e tem o pão da vida em você, é nossa responsabilidade distribuir esse pão com as multidões, com as pessoas que chegam até nós. Sabe, você tem que reproduzir Cristo em outras pessoas. Então, esse sermão
da multiplicação do pão e dos peixes. Veja que tinha menos peixe, né? E mais pão. Então, peixes significam almas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas o nosso dever é estar pregando o pão da vida para outras pessoas. Então, os servos recebem o pão pessoalmente. Você e eu recebemos o pão da vida, que é Jesus, pessoalmente de Cristo. E depois, vamos distribuir para outros. Entendam? E esse milagre fornece outras lições. Não é? E Cristo pode transformar o nosso pouco em muito. Ele quebranta tudo que abençoa. E estamos dispostos a ser quebrantados? Eis a pergunta. Que tocou, né? Tocou em um dedinho, nós já estamos gritando. Não é mesmo? Então nós estamos no deserto do pecado. Este mundo é um deserto de pecado e nós precisamos de Cristo. O pão da vida está conosco. Aquele pão distribuído, você está nessa situação. Você recebeu o pão da vida e agora tem que multiplicar. Não pode ficar com esse pão só para você. Você tem que multiplicar. De que forma? Existem várias maneiras de multiplicar esse pão. É fazendo visita, é visitando doentes, é orando por uma pessoa que pede oração, sabe? É o socorro. Jesus, ele vence todas as multidões. Os discípulos tinham muitas desculpas, muitas. Não tinham dinheiro suficiente, o lugar era inadequado, a hora era imprópria, tudo isso em um deserto era inadequado. Eles não tinham dinheiro suficiente para alimentar toda aquela gente, não é? Então, e a hora? Já passava da hora. Onde é que eles iam em um povoado, uma hora que já tinha avançado para comprar alguma coisa? Então, eles tinham todas as desculpas, não é? Contudo, Cristo pegou o que eles tinham e satisfez a necessidade. E isso ele ainda faz. Hoje, ele ainda faz, irmãos. O nosso Deus é Deus de milagres. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está com fome? Coma do pão da vida. Não é assim? Você não vai passar necessidade. O que mais o homem teme é passar necessidade. O que mais o homem teme é passar vergonha diante do outro homem. Mas quando você comer este pão da vida e andar segundo a palavra, você vai reproduzir Jesus na vida de outros. Mas não era bem isso que eu queria ouvir aqui. Vai ouvir sempre assim. Porque já chega de perder tempo com fábulas, com mentiras, com um evangelho vagabundo, mentiroso, que bota em descrédito o evangelho da salvação. Como se Jesus, ele fosse um garçom para nós. E nós, sou filho de Deus, ele tem que me dar. Irmãos, Deus tem olhado para nós. Ele tem olhado para nós. Não peque no seu falar e nem no seu pensamento. A vida é dura e ele não te prometeu nada do que você almeja de vamos ficar de uma boa.
no mundo passareis por aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a terceira característica é a proteção. Cristo, ele ora pelos seus servos e os salva. Ser fiel até o fim e dar-lhe-ei o quê? A coroa da vida. Então, Mateus 14, 22 ao 36, fala assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem, vem, crede em mim. Qual é seu desafio? Qual é a água, qual é o mar que você tem que andar? Ande, vem, ouça a voz do mestre. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus? Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Jesus curou a todos que o tocaram. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhes trouxeram todos os enfermos. Suplicaram então a ele que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocaram ficaram plenamente sãos. João 6,15, ele relata por que Cristo estava tão ansioso para dispersar a multidão. A multidão fora alimentada com o pão e queria fazer o que com Jesus? Torná-lo rei. Os homens têm um hábito, eles seguem qualquer um que lhes prometa coisas materiais. Os homens seguem. Deu uma coisinha, lá está o homem seguindo e fazendo daquele outro rei. Porém, Jesus não teria discípulos influenciados por isso. Não é isso que Jesus quer. Aqui nós temos uma bela pintura da igreja de hoje. Cristo está orando no monte enquanto os discípulos enfrentam a tempestade no lago. Hoje, Jesus está no céu, intercedendo por nós, enquanto enfrentamos as tempestades de pecados na terra. Então a sua vinda parece distante. Porém, na hora mais escura, lembra que eles estavam no barco, lá pela quarta vigília, o vento batendo, chuva, tempestade,
mar revolto. Então lá, pela quarta vigília, de 3 a 6 horas da manhã, ele vem até eles. Queridos, cuide de estar adorando, seja qual for a situação, que na quarta vigília, Jesus virá ter com você. Ele virá ter com você e vai cessar os ventos, vai acalmar o mar. Ele vai fazer uma bonança. Então ele acalma a tempestade, ele leva-os em segurança até o destino. E é isso que acontece. Atreva-se a crer. Deus não chamou covardes. Ele diz assim, ó, coragem. Coragem. Creia em mim. Coragem. Ouse ultrapassar a sua ansiedade, lançando para ele. Deixa que ele nunca perdeu uma batalha. Então a experiência de Pedro, ela nos dá a aplicação pessoal. Pedro pôde caminhar sobre as águas porque creu na palavra de Cristo. E qual foi a palavra dele? Vem. Vem. Você não quer andar sobre as águas? Vem. Era um desafio. Pedro andando sobre as águas. A aplacar o medo, a ansiedade. Então ele fala isso para você nessa manhã. Vem. Crede em mim. Vem. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17 fala assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Tem boas novas para você. Então, não se sinta vítima, porque você já foi restaurado. Não se sinta vítima de acasos da vida. Você já foi por ele justificado. Não tenha problema em crer. Porque ele tem o domínio, ele tem o controle, é ele que comanda. Todavia, Pedro, quando esqueceu a fonte, Pedro esqueceu a fonte. E isso acontece nos nossos dias. Nós esquecemos da fonte que promete e que cumpre. Nós esquecemos da fonte que nos justificou pela palavra do seu poder. Nós esquecemos da fonte porque somos homens. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, alto lá, ele vai cumprir. Então Pedro, ele esqueceu a fonte e deixou de olhar para Jesus. Olha isso. Depois de estar andando sobre as águas, experimentando o grande milagre, ele foi olhar para a fúria das águas. E aí o que aconteceu? Começou a afundar. Então não afunde. Não afunde na tua fé, na tua confiança. Ande sobre as águas, lute contra a tua ansiedade. O segredo para dominar a tempestade e fazer o impossível é simplesmente crer na palavra do Senhor e manter os olhos no Filho de Deus. No entanto, mesmo quando fracassamos, Jesus nos socorre graciosamente. O que ele fez? Pedro, depois de estar lá, nossa, andando experimentando o milagre, ele vai, afunda. E mesmo assim, Jesus puxou e falou o que para ele? Homem de pequena fé. Como Pedro, ele tinha motivos para escrever. No livro de Pedro, ele fala assim: lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem ou não tem? Ele é ou não é o Senhor? Ele faz você andar sobre as águas ou não faz? Ele cumpre o que prometeu ou não cumpre? Ele é o nosso Deus, Ele é soberano, Ele começa uma boa obra, Ele mesmo termina. Ele fala, olhai para o alto de onde vem o socorro. Então olhe para o alto, essa era será de tempestade para a igreja. Então tenha em mente que os discípulos estão na tempestade, não porque desobedeceram ao Senhor como Jonas desobedeceu, mas porque lhe obedeceram. Ah, mas eu obedeço o Senhor, eu leio a palavra, eu oro. E por que essa vida foi oprimir? Nossa, pelo amor de Deus. Ele está querendo te formar, cristão valente. E ele não perdeu o controle de nada. Nós temos que ter uma classe de fé genuína, de ultrapassar barreiras, de pular muralhas, de lançar o gigante no chão. Essa é a classe de fé que Deus deseja que tenhamos. Mas a senhora sabe quanto tempo eu estou esperando? Ah, você também não sabe nada de mim? Nada, nada. Crede nele. Olhe para o alto, de onde lhe virá o socorro. Porque cantar é fácil. Tem vários louvores aí que falam que olhe para o alto. E eu olho para o alto de onde me vem o socorro. Mas na hora de enfrentar o desafio, olha para baixo. A cabeça, fica para baixo. Atormentado com as fúrias das águas. Entra uma ansiedade louca. E ansiedade é o estrangulamento da alma. E que é ansiedade é o que duvida do poder de Deus. Lembra das coisas passadas, aquilo que te traz esperança, aquilo que Ele já fez por você, para que você entenda que não há impossíveis para o nosso Criador. Amém? Ao obedecermos a palavra do Senhor, nós enfrentamos sofrimentos e perseguição. Mas Cristo, Ele ora por nós e logo virá para nos levar para casa. Esse é o segredo da fé. Nós precisamos voltar para casa. Nós precisamos, irmãos. E não poderá ser de qualquer maneira. Há galardão para você por causa da tua confiança. Dúvida e temor sempre andam juntas. Mas fé e paz não se separam. Então, não sejamos cristãos de pequena fé. Dessa forma, esse capítulo inteiro de Mateus 14 mostra o curso dessa era. O rei retira-se e há perseguição contra os seus servos. Ele distribui o precioso pão da vida ao mundo faminto por intermédio dos seus servos, que somos nós. Isso é muito sério. Ele distribui o pão da vida, na vida dos seus eleitos, para que nós possamos distribuir para outros. Seus servos passam por tempestades, provações, porém, Cristo retornará. Esse é o grande milagre. É por isso que nós lutamos. Porque Ele retornará para nos dar paz e nos salvar do inimigo. O milagre acontece nas mãos de Jesus. Mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão. Jesus ensina
de onde devemos esperar os suprimentos da graça, erguendo os olhos para o céu. Não é assim? O homem não recebe nada. Ó, não é tem uma vírgula, alguma coisa. O homem não recebe nada, absolutamente nada, se do céu não lhe for dado. Então, os suprimentos da graça vêm da onde? Do céu. Do céu. Então, não espere alguma coisa terrena, porque não terão. Porque o próprio Deus envia para você e para mim. Só de Deus vem o pão. Só de Deus. E nós somos cooperadores de Deus. O milagre vem de Jesus, mas nós repartimos com a multidão. Ouçam para terminar. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez ele disse assim, que Jesus é o anfitrião da festa e nós somos seus garçons. Então não desperdice a provisão divina. Não se recolha no canto, eu já tenho pão da vida. E não distribui para outros. Não desperdice. Ele quer que você vá multiplicar esse pão. Multiplique esse pão. Multiplique a provisão divina. Jesus tem pão com fartura. Lembra-se, recolheram quantos cestos? 12. Ali já estava tipificando os 12 discípulos. Então é bom estudarmos a palavra do Senhor, para entendermos qual é a nossa missão. E Ele não vai te abandonar. Ele tem pão com fartura. O alimento que Jesus oferece, Ele satisfaz plenamente. Lembra quando Ele estava no deserto morrendo de fome? Satanás falou, transforma essas pedras em pães, já que você está com fome. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Entendam isso. Então, ele tem pão com fartura. E o alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Aleluia. Glória a Deus. Que Salvador. Olha, amados. Que salvação que nós temos. Que Salvador. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Curva a tua cabeça. Senhor, a sua palavra foi pregada. E mais uma semana, Senhor, que se inicia, nós aprendemos mais do teu Santo Espírito. Louvamos e glorificamos o teu santo nome, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus, ser pessoas espirituais e, por fim, Senhor, ao ponto de nada mais nos importar, porque estaremos sempre, e a partir de hoje, já estamos plenamente, Senhor, na tua dependência, no nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que sofre perseguição, mas tem provisão e proteção, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, amém, glória a Jesus.
Santo é o nome dele. Louvado seja o teu nome, Senhor.